Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean Lustosa. Sou o Gabriel Nós Feitosa. estamos aqui no podcast Conectando Ideias. E esse podcast é para você, meu amigo empreendedor, minha amiga empresária, você que está na luta no dia a dia, enfrentando dificuldades de empreender aqui nesse país, assim como nós. Então eu espero que o episódio de hoje traga algumas ideias, umas inovações para você que está enfrentando o desafio aí de empreender. Como eu disse, assim como nós. E hoje nós trouxemos uma convidada mega especial, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Silva. Ela é estrategista em marketing digital e especialista em lançamentos. Atuou já na liderança de vários projetos de 6 a 7 dígitos com grandes nomes do mercado. Ju, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, Ju. Bem honrados aqui. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por quem está assistindo também. Fico agradecida pelo convite. E é muito especial estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do que acontece no mercado digital. É isso aí, Ju. Bom demais. Eu acredito que a Ju seja a segunda mulher, né? A primeira desse ano, né? Isso mesmo. Olha que legal, estou estreando, então. Exatamente. Mulheres se sintam representadas. Inclusive, mulheres empreendedoras, empresárias, nós queremos vocês aqui, tá? A gente tem algumas dificuldades em trazer a mulherada Olha, para só cá. vou trazer a mulherada então para cá. Isso, Show de pode bola. trazer, porque aqui é lugar de vocês. A gente aprende demais com vocês. Esse podcast, ele é para todos, Que bom. né? Ju, agradecemos a sua presença, muito obrigado, nos sentimos honrados de recebê-la aqui. Conta um pouquinho da sua história, quem que é a Juliana, o que que a Juliana faz, para a gente desenvolvendo um pouquinho esse Claro, assunto. com certeza. Bom, meu nome é Juliana, né? Como vocês já falaram, eu sou estrategista de marketing digital. Eu comecei a minha jornada ainda assim, desde que eu me entendo por gente, como empreendedora, empreendi com os meus pais no mercado tradicional. A partir do momento, tendo muita experiência ali com eles, dentro do mercado deles, eu tive várias experiências como o mercado tradicional foi evoluindo para o digital. Só que eu sempre tive um sonho de fazer algo meu, não ser aquela coisa codependente do pai e da mãe. Então foi aí que eu falei assim: bom, chegou a hora de eu voar, né? Então eu me formei em marketing, né? Então eu entendi que o mercado digital estava tendo uma tendência ali, um pouco antes ainda da pandemia. Aí eu falei: vou me especializar, vou trabalhar no ramo. E foi aí que eu fui me aventurando. Peguei, trabalhei em agências para entender como que funcionava. Depois disso, fui para uma grande ecossistema aí de grandes players do mercado, que quem não sabe, Marcos Paulo, que é do ecossistema do Pablo Marçal. Então foi aí que eu realmente tive um know-how de entender como o mercado digital funcionava. E eu entendi que o digital não é mais o futuro, ele é o presente. Então, quem não estivesse fazendo isso, estaria com certeza deixando dinheiro na mesa. Então eu falei: bom, esse é o momento de eu trabalhar para isso, de eu viver disso. Foi aí que eu abri a minha empresa, totalmente focada em lançamentos, em perpétuo, inclusive, assim, no modo geral, vendas dentro do digital. Entendi, bacana demais. E é interessante porque trabalhar com digital talvez seja até um pouco ingrato, porque o que é novidade hoje, amanhã já fica obsoleto, né? Exatamente. O Instagram muda todo dia. Então, por isso que a gente não pode ser refém de Instagram e nem de nenhuma rede social. Uhum. Por isso que é tão importante você indo fazer na sua marca. E é isso que eu sempre falo com os meus clientes. Eles precisam bater, entender que eles não estão. É como se fosse abrir uma empresa. Eu costumo falar muito isso para eles. Uhum. Quem começa do zero, né? Quem sai do zero e começa a vir para o digital. Às vezes tem muito resultado já no off, tem muito resultado nas empresas que eles trabalham, mas eles não passaram isso para o digital. Então eu explico para eles que é o quê? É como se você estivesse abrindo uma empresa, só que essa empresa é você, é o Entendi. seu nome. Então é o momento de você criar a sua marca, de você criar o seu know-how ali, de você fazer o seu nome. Uhum. Então você pensa assim, uma empresa vai durar ali de 3 a 5 anos se você abrir uma empresa física para te dar um retorno. No digital, 1 ano muito bem trabalhado, você já tem grandes retornos em relação à sua. E você está trabalhando para quê? Para a sua marca, para o seu nome. Então não existe nada melhor do que isso. Bacana demais, Ju. Pra gente se aprofundar um pouquinho mais no assunto, Uhum. explica um pouquinho mais detalhado do seu trabalho. Você atende pessoas que querem se lançar? Como é que funciona isso? É assim, eu pego o conhecimento da pessoa, Aham. embalo ele num formato de conteúdo pro digital Tá, e a gente escala esse produto. bacana. Então, qualquer tipo de conhecimento, hoje em dia, ele é possível de você vender. Uhum. Então, tem pessoas que ensinam desde como cuidar de orquídeas, pessoas que como empreender, pessoas da parte financeira, pessoas do mercado de cosméticos, enfim, é
enorme, né? Uhum. As vias desse mercado. Então, se você tem um conhecimento, se você já teve resultado no off e você quer trazer isso para o digital, você já é uma pessoa que demorou para estar vindo para o digital. Você torna a pessoa um produto vendável. Isso, exatamente. Eu pego o Legal. conhecimento dela e trago para dentro do digital para a gente fazer o quê? Monetizar o conhecimento dela. Bacana Show de bola. demais. Ô, Ju, e são todas as plataformas? Eu acredito que você elabora uma estratégia em cada rede social. Não pode, eu não posso falar que, por exemplo, são em todas as plataformas, porque cada plataforma ela tem um nicho específico, Sim. ela atinge um público específico. Então eu não posso chegar e vender uma coisa para você generalista, sabe? Sim, Eu preciso entender qual é o seu mercado, aonde está o seu público, o legal. que o seu público quer de você. Então, se é para um pessoal um pouco mais velho, ele vai estar numa rede social específica. Sim, Uhum. Se é um público mais jovem, vai estar em outra. Então a gente precisa entender o mercado legal. como um todo, para aí daí sim eu falar para você, ó, vamos por aqui que por aqui é mais assertivo. É um trabalho de planejamento, consultoria, né? é um trabalho de consultoria. É como se fosse uma consultoria, exatamente, porque a gente faz todo esse mapeamento para entender aonde faz sentido, até para a gente gastar energia no lugar certo. Perfeito. Porque senão a gente sai disparando, tem gente que acha que, é postar todo dia, eu vou pegar todas as redes sociais, vou sair colocando vídeo todo dia. E não adianta, porque não adianta a gente fazer muito esforço se não está sendo feito da maneira correta. Olha que interessante que você falou, Ju, porque a gente tem um cliente, né? Que ele tinha até um número de visualizações legais, que ele postava vídeo uma vez Sim. por semana, coisa e tal. E aí ele fez um propósito com ele de postar vídeo todos os dias. E aí as visualizações deles caíram, tipo assim, de 10 mil para 50, Sim. 30. Então ele acabou poluindo o Instagram dele porque ele acabou se baseando em grandes players do mercado. Ah, e o Marçal ele posta vídeo todo dia. Ah, e o Marcos Paulo posta vídeo todo dia. Por que que isso acontece? Cada estratégia ela precisa ser pensada de forma única. E cada um, igual eu falei, tem um público-alvo, tem um público específico. Para vocês terem noção, tem muito influenciador, blogueiro, né? Como Uhum, o pessoal Sim, costuma dizer. sim. Que eles têm muitos seguidores, mas eles não monetizam com seguidores. Não tem rentabilidade dentro das redes sociais dele. Isso é muito triste. Porque com tamanho de audiência, mas você não tem um produto para aquela audiência. O que entendi. você faz? Ou então você atraiu tantas pessoas que não têm interesse em comprar nada, que o que você faz com aquele tanto de gente que não quer comprar nada? Se você realmente não tiver ali um pensamento, alguém elaborando algo por trás, dá para converter? Dá, mas você precisa ser assertivo. Então, assim, não adianta eu pegar, por exemplo, o Pablo Marçal e pegar uma estratégia dele e querer validar com uma pessoa que tá começando do zero. É Uhum. totalmente diferente. Ele já tem engajamento, ele já tem autoridade no mercado. O que ele fizer Vai dar vai certo. trazer um resultado Cara, verdade. específico. Agora, quem tá começando do zero, como que vai pegar um produto, vai começar a disparar vídeo sem norte, sem nada? Fora que também eu falo assim, a pessoa precisa criar uma expertise de expert, sabe? Uhum. Ela precisa se desenvolver como expert também. Aquela coisa de falar com a câmera, de saber as palavras certas que fala ali com o seu público, Gesticular, né? gesticular para criar conexão, porque conexão é o que vende. Então, se você muitas vezes a pessoa às vezes quer até mostrar uma coisa na internet, por que que às vezes não vende ou não performa? Porque ela só tá mostrando, ela não tá sendo quem ela é. Então, isso é o principal, assim, paradigma que a gente precisa vencer isso dentro das redes sociais. É não parar de querer mostrar e mostrar o quê? O que você é, não o que você quer parecer ser. Isso é muito importante. Quando a gente consegue ser vulnerável na internet ao ponto de mostrar as nossas fraquezas, as nossas forças, sem querer maquiar, sem querer mostrar que você é uma pessoa perfeita demais ali, é o que realmente gera conexão. E no caso dele, por exemplo, do seu amigo, ele provavelmente pode ter perdido o quê? Qualidade dos vídeos. Com essa ansiedade de querer fazer muito vídeo, parou de ser um vídeo profundo, parou de gerar conexão, então ficou um vídeo muito superficial. E o superficial, ainda mais no mercado de 2026, não vai vender. Vai sobrar. Antes, lá em 2021, quando estava ali tudo começando, sim, quem produzia mais conteúdo, independente do conteúdo, tinha um engajamento maior, tinha vendas maiores. Hoje não. Hoje o público está maduro. Então, você precisa trazer o quê? Verdade, conceito, precisa trazer, não pode tem que sair do raso. Você tem que Uhum. ter profundidade em tudo aquilo que você for falar. Então acho que essa vai ser um grande Acho diferencial. que os especialistas de Google e agora de chat GPT, eles perdem o lugar.
perde o lugar. Tem muita gente que acha que vou pegar o ChatGPT e vou fazer um super conteúdo aqui. São ótimos, tá? IA é vida, já Sim. logo adianto. Veio aí 70% do trabalho hoje, para quem trabalha com Consultoria? consultoria, trabalha com Dados, computador né? hoje em dia, utiliza, né? Porque Não, é algo que é uma facilita. Só que entender como uma força criadora já é. É uma ferramenta que veio para facilitar muito o nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa que você faria em 2 dias, hoje você faz em 1, 2 horas, É. sabe? Então, realmente, ela veio para facilitar. Mas o que as pessoas estão fazendo? Elas estão deixando a máquina pensar por elas. E isso é errado. Força É. criadora. Você tem que ter o prompt, você tem que colocar ali conteúdo nela para ela gerar o conteúdo específico que você precisa. Porque senão você vai criar conteúdos genéricos. E ainda mais hoje com IA, imagino vários vídeos iguais falando a mesma coisa. É como se fosse uma receita de bolo. E não existe receita de bolo, a gente sabe disso. Uhum. Então, tudo precisa ser feito de forma personalizada para cada um. Então, a gente precisa tratar o nosso conteúdo, a forma que a gente se posiciona, de forma personalizada também. Cada um tem sua Verdade. essência. Então, falando sobre isso, você acredita que agora as tendências desse mercado vêm para um conteúdo mais especializado, mais profundo? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Quanto é que antes a gente vendia muito lançamentos, né? Que é aquele meio de esteira. Hoje, mentorias high ticket é a nova onda. A nova não, né? Que já vem de alguns anos, vem crescendo, né? A Uhum. parte de high ticket. Então, é uma tendência que cada vez vai crescer mais. Por quê? Porque as pessoas elas estão dispostas a pagar mais caro, desde que ela tenha conteúdo de verdade, desde que ela tenha um acompanhamento forte, desde que ela tenha realmente resultados reais. Não vai ser só comprando um curso, não vai ser só eu assistindo 2 vídeos aqui que minha vida vai mudar. E a maioria das pessoas entenderam isso. Então, elas preferem o quê? Ter um professor, uma pessoa para pegar na mão e falar: "Vem aqui que eu te puxo". Então elas estão dispostas a pagar mais caro, porém elas querem mais presença do que só apenas um vídeo ali para elas assistirem. A gente trouxe o Leandro Parra aqui, e ele também é do ecossistema do Marçal, né? E aí ele Abraço, trouxe um Parra. dado. Um abraço, Parra. Ele trouxe um dado muito importante pra gente. Dos cursos que eles vendem, 2% da galera faz e tem sucesso. Sim, E eu acho que vai muito de encontro isso com o que você tá falando, É. porque a galera compra o curso, muitas pessoas nem assistem, muitas pessoas não praticam, então as pessoas elas estão carentes de alguém que pegue na mão dela e E depois "Vamos." criticam o conteúdo, né? E depois criticam o conteúdo, comprei e não tive sucesso. exatamente. Mas isso já é algo que acontece desde o começo do marketing digital. O Brasil, eu preciso verificar, não sei certinho qual ranking que ele tá, mas ele é um dos países que mais vendem cursos e que são poucas pessoas que concluem ele. E isso não é de agora, é um comportamento humano. E Sim. não é só aqui no Brasil, em outros países também. Então as pessoas elas tendem a o quê? A achar que eu comprar XPTO coisa vai resolver a minha dor. Só que a gente sabe, e isso não é só para o digital, em qualquer âmbito da nossa vida, que não vai ser adquirir algo que vai mudar a nossa vida. A Uhum. gente precisa executar. Então, poucos estão dispostos a executar aquilo que é ensinado. Ou poucos não estão dispostos a estudar, a mergulhar naquilo para realmente entender o valor que tem aquele conteúdo, aquele curso que ele comprou para Exatamente. executar. É isso que eu iria comentar agora Isso sobre aí. isso. Ô, Ju, então eu imagino que seja um desafio muito grande, de certa forma, quando nós nos comparamos com a geração imediatista que tem hoje. Porque eu imagino quais as características que você tem que adotar de comunicação, abordagem com aquela pessoa que quer, ó, Juliana, eu quero o resultado amanhã ou depois. Quem já vem para mim que quer um resultado amanhã ou depois, eu nem É Quero. isso aí, eu Tem já como, imaginei né? que não seria o seu cliente. falo: "Fica à vontade, não vai ser comigo", porque hoje em dia, existe, tá, esse Sim. caminho de você ter resultado rápido, mas vai contra meus princípios e valores. Porque hoje muita gente no mercado, às vezes, até olha assim: "Nossa, mas fulano começou ontem e ele já tá com tanto resultado, ele teve muito rápido o resultado ali". Só que o problema é o quê? Ele mente para isso acontecer. Ele coloca muitas coisas ali que não são verdades, porque o brasileiro é assim, Sim. ele É. quer pílulas e para resolver tudo muito rápido. Só que isso vai contra princípios, vai contra valores da vida, não é só do digital. Sim. Porque tudo na nossa vida, principalmente quando a gente pensa em construir algo grande, é maturidade, é tempo, é investimento. Então a gente não pode pegar e prostituir o mercado, vamos se dizer assim. E é E isso que tá o pessoal prostituído no tá mercado. prostituído o isso aí. A mercado, gente vinha entendeu? comentando sobre isso, né, Júnior? A gente fala O marketing bastante sobre vem isso. sendo prostituído. E além de não ser pertinente aos seus valores, como você comentou, tudo,
Eu imagino que também não seja pertinente aos métodos que você tem, porque deu para perceber que a Juliana tem um método específico de negócio, de estratégia, de posicionamento. Isso vai muito de encontro. Eu trabalhei em indústrias multinacionais, trabalhei na Amazon, e toda decisão era baseada em dados. Então a gente fazia todo um estudo. E o mais legal é que você falou que para cada público tem uma estratégia diferente. Sim. Indústrias em grandes problemas que tá envolvendo várias economias de vários países, existem uma série de ferramentas e a gente escolhe a ideal. É a Perfeito. mesma coisa. Então, serve para quem, né, vai assistir esse conteúdo. Procure pessoas que têm know-how sobre o assunto. Procure entender o portfólio, quais são os cases de sucesso e principalmente as pessoas que aprendem com o dia a dia, né? Acho que o André Silva falou isso na palestra, cara, muito forte. Ele comentou que não faz negócio com quem nunca quebrou. É muito forte. E você comentava isso, né, Júnior? É. Porque são pessoas que têm Resiliência. exatamente resiliência e conheceu, trouxe experiências disso, né? E eu vejo que você adota isso no seu método de trabalho. Com certeza. E até mais um tipo de tendência pro digital é exatamente isso, a constância, a resiliência. Não adianta você chegar, achar que você vai fazer um vídeo, achar que você vai colocar lá um link para venda, que você vai, Vai estourar. nossa, vai estourar. Não, é você realmente entender que você está construindo a sua marca, que você está construindo algo grande e precisa de maturidade para isso acontecer. Então, com o dia a dia a gente vai construindo até levar um nível de consciência, até as pessoas entenderem o que tem por detrás ali dos bastidores do seu conhecimento, do seu conteúdo, e a gente começar a monetizar com isso. É um trabalho. A IA ajuda muito com isso, com os levantamentos de dados. Dados, Eu né? trabalho com consultoria já tem alguns anos já. E eu lembro, né? Tem que pegar os dados na unha. Então a IA é uma ferramenta muito importante para isso. Mas o que eu queria trazer um gancho é porque a gente tem alguns clientes dentro da nossa consultoria que não aguentaram o processo. Então a gente, dentro do nosso contrato, a gente é bem explícito, né, Gabriel? Sim. Que nesse tempo eu tenho que te entregar isso, nesse tempo eu tenho que te entregar isso, nesse tempo eu tenho que te entregar isso, e eu não faço milagre. Então, como você disse que faz parte da cultura do ser humano desistir no final, desistir no processo, eu queria entender como é que você lida com isso, porque no nosso caso é empresa. Só que você acaba fazendo parte do dia a dia do cara. Sim, exatamente. É Né, bem, participar da rotina. é bem desafiador. Então, assim, para quem já está há mais tempo no mercado do digital, é muito mais fácil para nós, como estrategistas, pegar alguém que já é do mercado digital. Uhum. Porque a gente só vai aplicar estratégias, vamos focar em vendas, já tem dados Linguagem mais específicos para clara, né? estudar, a pessoa já entendeu o que ela quer seguir como expert. Então, para mim, Juliana, é muito mais fácil eu pegar um expert que já Meio caminho tem andado. que já tem experiência no mercado digital. Juliana, você não pega quem começa do zero? Não, pego também. Só que a gente precisa ter muita conversa antes de começar. Porque eu preciso entender se a pessoa realmente ela tá disposta, se ela realmente tem essa tal da resiliência, como que foi a vida dela, o que que ela passou, o que que não passou, para fazer ela entender, aumentar o nível de consciência dela também do que ela está fazendo, para justamente deixar muito nivelado expectativa e realidade, para ela não Sim. chegar achando que Ter ruídos, né? não ter ruídos, ela achar que ela vai chegar aqui, ela vai colocar um link lá e já vai começar a vender. Ou então não aguentar o processo e desistir no meio do caminho. Já tive clientes que foram assim. Então, também me respaldo em contratos, tudo, para isso não, parte, né, que do faz parte, a processo. gente precisa também, né, trabalhar com essa parte. Mas é inevitável, vai fazer o quê também, né? Eu sou um tipo de pessoa que não forço ninguém a nada. Então, assim, a pessoa não aguenta. Reduz energia, né? Reduz a energia. Se a pessoa não quis ou ela não aguentou o tranco, tá tudo bem. É mais. É um problema mais pra ela do que pra mim, sabe? Show de bola. Mas é isso. Porque ela investiu tempo, ela investiu dinheiro. Eu também, então por isso que eu também faço um grande estudo antes de pegar o expert, porque assim, a gente desenvolve, a gente traz equipe, a gente faz um grande trabalho ali pra no meio do caminho simplesmente Ah, é bem acabar. frustrante. Ninguém quer isso, acho É que um qualquer pouco profissão, frustrante. né? Imagina você começar a construir um prédio e ter que parar o prédio no meio. Ah, Ou você tá, sei lá, uma pessoa que é arquiteta, tá lá decorando metade da casa e tem que parar no meio. Ninguém gosta, né? Então, é um tete a tete ali que a gente faz, que a gente conversa muito com o expert antes. Tem um contrato para respaldar em relação a isso, que pelo menos até XPTO
ponta ele precisa ali segurar. Uhum. Mas se caso acontece alguma coisa no meio do caminho, eu também não sou uma pessoa que vai ficar lá, não, Tá porque certo. você tem que. Porque, na verdade, a gente precisa estar focado no quê? Naquilo que realmente vai trazer resultado, pessoas felizes, porque eu sou dessa vibe, vamos se dizer Eu iria assim. falar sobre isso agora. Sua energia é boa, sabe? Pra frente. Eu acho que tem que ser isso, porque a gente tem que se divertir no meio do caminho. A Exatamente. gente não pode só ficar pensando no ponto de chegada. Eu só vou ser feliz quando chegar lá o ponto de chegada. A gente tem que estar feliz no percurso, no caminho. Tem que se divertir, porque senão não faz sentido nem a gente estar aqui. Verdade. Exatamente. Hoje eu ia comentar sobre isso mesmo. Dá pra perceber, sua energia é legal, é pra cima. Eu sigo você nas suas redes sociais também, vejo seus stories, praticando esportes. E o pessoal que tá assistindo, imagina, pô, ela é muito técnica, mas ela tem uma energia muito boa. Então, o que que você faz, assim, momentos de lazer? O que que você curte? Eu procuro fazer algo que não me deixa no celular e nem no notebook. Porque é o seu trabalho. Exatamente, como eu trabalho muito com isso, então eu procuro assim, eu faço muito exercício, gosto de correr, gosto de fazer beach tênis, eu Legal. procuro estar cercada de pessoas. Quando eu tô com pessoas, eu faço exatamente isso aqui com o celular, ó, coloco ele aqui e deixo. Caramba, que legal. Pra quê? Pra eu me concentrar no momento presente, que é uma coisa que tá faltando muito hoje na vida das Verdade. pessoas. Tá mesmo. Elas estão aqui, mas elas estão aqui. Só um minutinho, não sei o quê. E claro, a gente sabe que tem coisas que realmente não dá pra gente deixar pra depois. Mas com essa imediatista de ter aqui o celular pra tudo, pra resolver tudo, as pessoas acabam saindo do momento presente. Então, às Verdade. vezes, elas tiveram 1 hora ali de conversa com você, ela não lembra nem o que falou com você no dia seguinte. Porque tá aqui, ó. Porque ela não tá presente, ela não tá prestando atenção. Então, eu procuro, principalmente amigos, famílias, pessoas que eu amo. Quando a gente tá com. Eu amo tempo de qualidade com as pessoas. Então, é celular pra baixo, presto atenção no que a pessoa tá falando, porque isso também é uma forma de me ajudar a desconectar, sabe? De telas, de tudo isso que eu vivo disso. Então, E trabalha com esses dias. Eu vi um meme engraçado na internet, tá assim, tá um cara refletindo na mesa e pensando assim. Aí tá uma frase, quando falam pra você sair das telas, mas você trabalha com tela. Aí o cara tá, caramba, o que que eu faço agora? Pra ele tentar sair disso, A né? gente tem um Isso grupo mesmo. de amigos, né, que o Gabriel faz parte, e a gente tem uma regra. Quando se reúne, não pode pegar no celular. é isso mesmo. Então tem um tempo. Foi lá, avisou a esposa, assim, assim, assado, biriri, bororó, e aí não pode pegar no É celular. isso mesmo. Isso E- é muito importante. E aí a gente começou a entender que as conversas, né, elas começaram a se aprofundar mais. Sim. A gente somos dois amantes da filosofia. Dois malucos. E aí a gente começa a filosofar e as conversas elas ficam mais profundas, você fica mais presente ali. E é o que você falou, apesar de você estar presente, você tá longe com o celular. Resolvendo o problema, é a pessoa te acionando, é conversando com um e a galera tá ali. Então, toda vez que a gente tá reunido, alguém pega no celular, todo mundo já olha. Ou, não, tá bom, tá bom, tá bom. Sim. Porque aí a gente consegue viver melhor o Exatamente. momento. E uma coisa que você me perguntou, o que que eu faço, né, também pra manter a energia, eu falei que era esportes, né? Mas vem uma coisa antes de esportes, que eu estava lembrando aqui. A busca por Jesus. Isso Amém. é uma das coisas que, assim, eu não abro mão. Eu iria Porque citar isso. eu posso, assim, fazer esportes o tempo todo, mas nada segura a sua energia se você não estiver ali enraizada com Deus, se você não fizer seu secreto ali diariamente, se você realmente não beber água limpa da fonte. Então, isso é o diferencial para minha vida. Eu não abro mão disso no meu dia a dia, durante o dia. É algo que eu sempre tento estar me nutrindo. Eu coloco ali um louvor durante eu tô trabalhando, alguma coisa, para isso ir no nutrindo e a minha energia não sair. Por quê? Porque eu lido com muitas pessoas. E as pessoas São esperam o trocas, quê? né? São várias Elas trocas. esperam energia, elas Uhum. esperam que você retribua ali, você esteja presente. E ainda mais o meu trabalho, mas eu acredito que trabalho de qualquer um, tá? Mas como a gente tá falando especificamente aqui de mim, a gente foi feito para gerar uma transformação na vida das pessoas. Uhum. E a gente só consegue gerar essa transformação se a gente, primeiramente, estiver transformado. Tem um. Então, Cara, muito bonito o que você falou, e pra mim, se for pra mim definir tudo que você falou em uma frase, é um Provérbios, se eu não me engano, é 18, que fala assim que a palavra diz assim: você é o que pensa. isso, É exatamente. loucura isso. Então, se você mentaliza energia, mentaliza coisas boas, mentaliza que, apesar de que o mundo vai te oferecer vários acasos, mas se você mentaliza que você não quer ficar perto disso, Deus, o universo, enfim, para quem acredita, né? Nossa amiga Ellen, né? É isso mesmo, Ellen, Uma um abraço para especialista. Ellen. Vai te expelindo dessas pessoas. Exatamente. E aí é estranho, muita gente fala assim, pô, eu acho que alguém pode comentar, a Juliana tá sempre pra cima, cara. A Juliana tá sempre, meu, sorrindo, sempre trabalhando, mas
é porque você blinda sua mente. Ela E escolheu. não significa que você é uma super Não, mulher. fora Nós disso. temos nossas emoções e As sentimentos, né? vulnerabilidades, né, que a Exatamente. gente tem, mas Faz parte, né? faz parte, mas eu procuro muito fazer isso mesmo, é me conectar com Deus. Eu leio muito, amo ler Ah, então você livros. tá falando com as pessoas corretas. Então, eu sei que é algo que eu reservo ali do meu dia, que eu sei que sem isso eu não consigo, Legal, gente. acompanhar o resto do dia. E é exatamente isso, as pessoas falam isso: "Juliana, você tem uma energia, você nunca tá triste, você nunca tá", mas não é que nunca está, mas a gente sempre tem uma preparação pra sempre estar bem, ainda mais quando a gente lidar com pessoas, né. Hoje em dia tem tantas pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que estão passando por situações difíceis. E realmente eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que eu tenho uma vida só de eu ter saúde, só de eu ter meus pés, minhas mãos, saúde, vida para trabalhar, eu já sou uma privilegiada. Então eu já tenho que é como se eu fizesse uma devolução para Deus, dessa dádiva que ele me dá. Né? É gratidão, exatamente, de começar o dia e falar assim: "Hoje eu vou dar o meu melhor para Deus". Na Então filosofia fala-se muito sobre o sentido da vida, né? É algo que a gente gosta muito. E não fugindo dos termos técnicos, eu acho que é um bate-papo híbrido, né? Uhum. Conseguimos falar de inteligência emocional, Cristo, espiritualidade e conceitos técnicos. E na filosofia, a filosofia passa grande parte dela, né, da história, falando sobre o sentido da vida. E Spinoza falava que a felicidade é um momento de energia, que a vida é a vida em potência, ou seja, vontade. Outros falavam que a felicidade e a vida, o sentido da vida seria se energizar junto com a natureza, estar próximo daquilo de onde a gente veio. Uhum. Mas Jesus disse, como você comentou, falou, o sentido da vida é doar-se, se doar, que é o amor, né? Você Entendi, né? dedicar, é saber que aquela pessoa não teria aquele sorriso se você não estivesse ali. É baseado nisso que você falou. é isso mesmo. Todos nós temos um propósito de transformar a vida das pessoas. Às vezes você não consegue cobrar um valor, sabe, que você cobrou de um cliente para uma pessoa específica. Mas eu tenho certeza que às vezes uma fala, ou um texto, um artigo, ou uma consultoria grátis pode transformar a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza disso. Vou contar uma situação, eu não vou citar o nome da pessoa, eu sou meio low profile, assim, com a internet, com as redes sociais. Os meninos que Também, então publicam as tô coisas, eu voltando. republicando. É, Começando a Ó, vou aparecer. puxar a orelha de todo Então, mundo aqui, fragil hein. agora. estamos com a pessoa certa aqui. E aí eu tinha uma conhecida, coisa e tal, que ela era bariátrica e treinava, e ela tinha um movimento, cara, que ela ajudava as mulheres, pô, incentivava, vamos treinar, biriri, bororó. E ela tem uma história de vida, ela passou por alguns abusos, coisa e tal. E eu também estava num momento bem ruim, meu pai tinha acabado de falecer, e ela foi lá e postou: "Pessoal, tô saindo das redes sociais, coisa e tal", e, tipo assim, com alguns segundos eu vi a postagem. E aí a gente começou a conversar, coisa e tal, e eu também não estava num momento bom, mas aí eu acabei me preocupando mais com: "Meu, o que que tá acontecendo?", coisa e tal. Pra mim foi bom, porque me tirou um pouco daquele senso de tristeza que eu estava sentindo. E aí a gente conversou ali uns 30, 40 minutos, e no final da conversa ela estava aparentemente bem emocionada, eu ouvia nos áudios, e ela falou assim: "Júnior, o próximo story seria uma despedida. Meu Deus. Eu ia tirar a minha vida". Então, eu estava num momento depressivo, mas eu não estava pensando ainda, né, no suicídio. Às vezes a gente tira 10, 20, 30 minutinhos do nosso tempo, e você não precisa ser especialista de nada, você só precisa Ouvi falar. ouvir, conversar um pouco com a pessoa. Graças a Deus, ela não tirou a vida, não foi por mim. A gente conversou, ela ficou um pouco mais calma, e 2, 3 dias depois ela voltou a produzir conteúdo pra galera. Hoje um monte de mulher segue ela ajuda bastante, eu não vou expor ela, até porque isso é muito pessoal dela. Mas eu acho que a gente tem um hábito hoje de tudo ser para ontem, e a gente dizer que não tem tempo para nada. É verdade. Sendo que o seu tempo quem faz é você. É isso mesmo. E às vezes você pode fazer a transformação, como você disse, na vida de alguém, e você está mais preocupada em se transformar, ou né, nem se transformar, em tentar mudar o mundo.
quando o seu vizinho tá ali passando por um Ou muito problema. preocupado em conquistar coisas, né? É, A gente gosta, é importante, a gente não vai ser hipócrita, Sim. né, de falar que a gente não quer conquistar coisas materiais, enfim. Mas a nossa maior dedicação e preocupação teria que ser mesmo em servir pessoas. servir. Isso é algo que eu tento fazer o máximo possível, porque é muito importante quando a gente entende isso, porque a gente acha que a gente está servindo, que o nome já fala, né? Estou servindo. Mas quando a gente serve, na verdade, quem está sendo transformado Somos somos nós. nós. A gente aprende muito quando a gente serve o outro. Então, eu acho que é uma das nossas maiores focos de vida é realmente se a gente entendesse a riqueza que está em servir e ajudar o próximo. Os bilionários, né? Eles já têm muito esse hábito de filantropia, até para devolver o dinheiro para o mundo, para gerar a economia. Mas o lance de servir, ele estava aliado com a classe do proletariado, na qual era visto como algo ruim. Então, você trabalha para mim, você me serve. Quando, na verdade, quando você serve o próximo, você entrega uma mensagem bem clara para o universo. É isso Eu, mesmo. eu sirvo, eu também posso ser servido. É isso aí. E é devolvido. Ô, Ju, e é legal, acho que até para as pessoas que trabalham com você, conhecer esse seu lado de inteligência emocional, que é o que ficou bem claro. E os clientes que você tem hoje, ou no seu diagnóstico, que você falou que faz todo um diagnóstico, você observa essas Com toda características? certeza. Alguns eu até pego o trabalho justamente para tentar ajudar a pessoa a vencer aquilo, sabe. Mas se for para pensar de forma racional, quem não está fortemente, bem emocionado, assim, a pessoa ela não está bem emocionalmente, eu evito. Por quê? Ainda mais as redes sociais. As redes sociais é algo que expõe muito você. É. Então você pode ter tanto fãs, tanto haters. Ali as pessoas vão toda hora estar te julgando, porque é algo natural, né, hoje em dia todo mundo que tá na internet Uhum. é o rei do julgador, né, eles entendem tudo, Verdade, eles são verdade. especialistas em tudo, então eles querem estar lá julgando tudo. Então, quem está fraco, assim, emocionalmente, eu jogo muito a verdade pra pessoa: "Você quer fazer? Mas vamos fazer primeiro uma terapia, Legal. vamos primeiro ajustar Nossa, essa muito bom. área sua que talvez não esteja tão legal, pra você poder vir com mais força no mercado", porque eu acredito também muito nisso. Para eu ajudar alguém, eu preciso estar forte. Porque Sim, como que eu vou vender um conhecimento se na primeira problema ali que eu tiver, eu vou dar pra trás, eu não vou conseguir gerar ali a transformação realmente na pessoa. Porque eu acredito muito que a primeira transformação tem que ser na pessoa que compra, não em nós que estamos vendendo, entendeu? Então eu prezo muito por isso. Então, por isso que a gente faz esse diagnóstico, conversa, entende tudo. legal. Nossa, eu acho que é muito completo o seu trabalho, né? E para quem tem aquela barreira, né? As pessoas têm barreiras emocionais, crenças limitantes em relação a dar informação sobre o negócio, falar sobre si, né? E quando vem alguém com essa energia, com essa abordagem que você comenta, acho que tende as pessoas a se abrirem mais, né? E eu tenho para mim que tem muita gente, até clientes, né, que a gente conhece muitos, que tem tanta coisa guardada que se você conseguir esmiuçar isso, até o produto dele melhora, né? Exatamente. O dia a dia, a rotina dos funcionários, porque quem tá de frente de algo, né, seja a pessoa ou empresa ou produto, quem tá de frente dessas coisas precisa estar bem emocionalmente, como você A gente tem comentou, um né? case que eu até posso citar o nome, um abraço pro nosso amigo e cliente, o Itamar, da Suporte IPI. Itamar, O Itamar, ele é um dos caras mais capacitados no Brasil para um lance de resgate técnico de segurança do trabalho, né, Gabriel? isso mesmo, Existem sete dois coisas. caras no Brasil que têm uma certificação no Canadá, ele é um deles. E a gente convivia com ele e não sabia que é assim. Um dia a gente saiu do futebol e aí a gente, né, nas histórias de filosofar, a gente começou a conversar com ele e ele deu uma aula pra gente de primeiros socorros. Oi, tá, mas cara, o que que você faz? E aí ele começou a contar pra gente tudo aquilo que ele fazia, mostrar fotos e vídeos. Ele é uma enciclopédia. Só que nós somos próximos a ele e não sabíamos, né, que ele Sim, fazia isso. E agora a gente está ajudando ele a sim, trazer esse conteúdo. Então, para você, meu amigo, que quer gerar valor na sua imagem, temos aqui uma estrategista e especialista que pode ajudar você a elevar, a te lançar
nesse mercado digital, né, Exatamente. Ju? O que acontece muito é assim, as pessoas elas não se enxergam como realmente elas são. E o que que acontece? Às vezes a pessoa fala: "Meu, fulano estourou na internet. Olha lá, ele tá ensinando tudo errado, ele tá fazendo isso aqui, começou ontem, nem era a área dele, tá lá, tá todo mundo olhando como referência tudo". Por que isso? Porque a pessoa executa, a pessoa faz, ela não segura informação. O que ela aprende, ela já solta. Então isso traz muito resultado para quem age, para quem toma a ação. Então, por isso que eu falo, não adianta nada você ser muito inteligente, você saber de muita coisa, se você não tá disposto a transbordar isso na vida das pessoas, que não deixa de ser a parte do servir. As Uhum. pessoas são egoístas, elas querem muitas vezes guardar a informação para elas ou não se enxergam, porque acontece muito aqui comigo, eu sento na mesa, converso com pessoas que têm resultado grandiosos no off e não tem coragem de aparecer numa câmera e falar meia dúzia de palavra. Aí fica dando espaço para Acontece, quem? assim, Para quem é ruim, pra quem que tem tem coragem. coragem. Então a pessoa tá lá, ela já tá faturando com produtos ali altamente lucrativos, por quê? Porque ela teve coragem, ela falou. Então, antes feito do que Eu perfeito. falo isso pros meninos. É Isso muito dá um isso. excelente Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Na realmente. verdade, as pessoas elas sabem, mas elas ficam achando que ainda não estão preparadas e vai fazendo e É uma vai enganação, né? postergando e vai É, procrastinando. como E é que aí chama vem o isso aí? cara, Sabotagem, é, autossabotagem, né? e aí Sabotagem, vem um cara que tá exatamente. aprendendo com você, pum, estoura. É porque ele vai lá, ele vai se lançar, ele vai falar, ele vai meter a cara, ele vai fazer um vídeo. E o importante que eu falo assim, você não precisa ser o melhor do seu nicho, do seu mercado. Você só precisa encontrar pessoas que estejam abaixo de você. Uhum. Só isso. Então, assim, as pessoas têm que parar de não, mas eu não sou uma referência, eu não sou o melhor do mercado. Encontre pessoas que eu tenho certeza que o pouco que você sabe vai ajudar muitas pessoas, vai transformar a vida de muitas pessoas. Então, você precisa aproveitar o que você tem e transbordar na vida das pessoas. Eu acredito que o pouco que você fizer já gera os micros resultados até você chegar em grandes resultados. A gente chama isso de quick wins, né? Ontem eu estava participando de um evento exclusivo da Ascend Sales, uma empresa recente, acho que tem 4 meses no mercado, e eu entrei em contato com a Isabela Nimoto, e ela mandou mensagem: Gabriel, cara, tô fazendo parte de um projeto aqui, tem algumas empresas na Europa, e também aqui no Brasil, e a gente quer fazer o nosso terceiro evento, e eu pensei em você para você participar, tal, falando sobre tendências eh, orgânicas do marketing, com basicamente encontrar resultados, alavancar resultados sem custo. É Eu, isso aí. eu achei interessante, falei, caramba, eu preciso participar desse evento, né? Porque eu acho que todo empresário, toda pessoa que está investindo algo, isso eu aprendi nas formações de gestão de processo, e gestão de projetos, que todo mundo quer encontrar e chegar em um determinado local com menos recursos. Isso é uma filosofia filosofia japonesa na Toyota, que era conseguir a melhor eficiência gastando menos, Menos e você possível. pode trazer isso para sua vida pessoal. E aí no evento, cara, o cara falou uma frase que eu fiquei, meu, que loucura que esse cara disse. Ele disse assim: hoje as pessoas estão falando sobre o tráfego pago, isso vai muito em conta com o que você falou, o que ele disse. E só que quando não tinha isso? E as pessoas conseguiam aparecer, as pessoas conseguiam vender, as pessoas conseguiam se virar. E você falou tudo, que parece que tá prostituído. A pessoa acha que é ó, um anúncio, ADS, um negócio e você vai estourar. Sim. Quando na verdade existe uma série de estratégias, que é o que vocês estão vendo aqui, Eu que a vi uma Juliana tá frase passando. também, ô Ju, pra te dar um gancho aqui, não lembro de quem eu vi, mas eu ouvi ela ontem, que se você não tiver bem no orgânico, o tráfego pago não vai adiantar nada em 26. É Exatamente. isso? Eu ia entrar exatamente falando sobre isso. São os pensamentos Opa, alinhados tá tudo aqui. na frequência, na frequência. Esse vai ser um diferencial, já está sendo, inclusive, de quem aprendeu a fazer conteúdo. Por Uhum. quê? Cada dia o tráfego pago está se tornando mais caro. É diferente de anúncios que você fazia 3 anos atrás com o que você faz hoje. Então, o lead está mais caro. E o que que acontece? Quem vai começar a ganhar, a ser diferenciado nesse jogo, é quem consegue fazer bons conteúdos no orgânico, que alcança pessoas organicamente. Então, quem conseguir fazer isso, realmente vai ser um diferenciado aí na parte do marketing digital. Porque anunciar, hoje em dia, qualquer um vai lá, sobe um anúncio e faz. E hoje em dia já tá muito poluído. É tanto anúncio, é tanta coisa que Nossa, sobe, link, link, é link, link, link. link, 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 link. Então, assim, eu até costumo sempre falar até para os meus clientes que eles precisam entender que a gente precisa gerar conexão antes de querer vender.
Então a gente precisa primeiro conectar, a gente precisa transbordar na vida deles, a gente precisa realmente falar do nosso conhecimento antes de querer vender. Porque hoje tá muito essa coisa, sobe um link e vende. Então, quem fizer conteúdos organicamente, de uma forma mais assertiva, conseguir alcançar o maior número de pessoas sem ter o custo do tráfego pago, vai ser um super diferencial aí para esse, E vai se destacar. Vai se Que destacar, com toda loucura, tá? certeza. Para você que acha aí que é só investir milhões em tráfego pago, aquela pessoa que tem uma estratégia ou uma estrategista como a Juliana, que vai fazer todo uma previsão de conteúdo, no orgânico vai conseguir se destacar. Por isso que é importante estar próximo das pessoas que sabem, né, Júnior? E tem mais uma situação também, ô Ju, que a pessoa tá com o Instagram lá totalmente feio, totalmente desconfigurado. Ela vai lá, faz um vídeo, coloca lá R$ 1.000 para impulsionar o vídeo. A gente vai lá, clica lá no anúncio, entra no Instagram da pessoa, Nossa. tudo desestruturado. Eu acho que é golpe. Não. Acontece muito Golpe. isso A mesmo. gente acha que é golpe. Então, mas eu acho que isso é muito a questão, assim, um pouco da vaidade, sabe? É ego. As pessoas, elas têm um probleminha que o que que elas querem? Elas querem números, elas não querem resultado, elas não querem transformação. Isso é uma coisa que eu bato muito. Não é porque você tem poucos seguidores que você não pode transformar a vida ali de poucas pessoas que estão ali na sua base. Claro que é algo que você vai construindo, mas falando sempre aqui numa pessoa que está começando, tá? Que a gente tá trazendo muito claro que uma pessoa que já está madura no mercado digital, a narrativa é totalmente outra, tá? Mas pensando, trazendo para esse viés de alguém que tá começando, as pessoas elas pagam anúncios, elas turbinam um post pensando só em números, em seguidores, de atrair gente pra ficar lá, chegar no perfil, olha, eu tenho 50 mil seguidores, eu tenho 100 mil seguidores. Só que não é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. Você precisa ser assertivo, você precisa ser intencional. Então, quando você aprende a fazer isso, igual você falou, que adianta fazer um anúncio? Você clica lá, não tem a casa preparada. A casa tá toda feia, bagunçada. Aí, mesmo a gente receber uma visita, quando a gente sabe que vai receber uma visita, a gente não vai lá, arruma a casa, coloca tudo bonitinho, passa um paninho na mesa, deixa tudo bonitinho pra quando a visita chegar, olhar, olha que arrumadinha a casa dele, não é assim? Exatamente. A mesma coisa é nas nossas redes sociais. A gente tem que deixar sempre arrumado, bonito, estratégico, intencional, pra quando a pessoa chegar lá, bater o olho, ela pelo menos saber o que você faz. Ela realmente saber que tipo de transformação que você vai gerar na vida dela, pra ela saber se ela quer continuar ali ou não. Os primeiros 5 segundos, né? Bater um olho e entender o que a pessoa Isso, faz. exatamente. Isso é muito, muito E inteligente. você mencionou agora também o lance do ego. E eu já tive uma situação de, como eu trabalhei muitos anos com consultoria, de ser contratado para dar uma consultoria. E aí, quando você entra no negócio do cliente, você precisa muito das informações dele. Cliente. E era numa rede de uma clínica odontológica. O doutor ele tinha em torno de 5, 6 clínicas na região de Osasco. E aí eu fiz um contratinho com ele de ficar lá 6 meses dentro do negócio dele, ele me dando as informações e eu ia conseguir fazendo Conciliar, né? a consultoria para ele. E eu fiquei 54 dias na clínica dele sem fazer nada. Porque ele me dava algumas informações, eu dava alguns direcionamentos, mas o ego era tanto que eu não conseguia trabalhar. E aí até que eu mesmo quebrei o contrato. E ele, não, Júnior, é dinheiro. Não é dinheiro, doutor, é que eu preciso que o senhor se desfaça um pouco desse ego para a gente conseguir trabalhar um pouquinho, para a gente conseguir direcionar. Isso não foi por mim, tá? Mas eu dei o diagnóstico que ele precisava fechar algumas clínicas, senão ia ter que continuar colocando dinheiro do bolso. E aí, agora, 6 meses depois que eu tinha saído de lá, ele realmente fechou as clínicas. Não foi por mim, mas foi esse o diagnóstico Sim. técnico que a gente deu. Porque como ele era muito centralizador, ele fazia tudo. Então, ele atendia nas 6 clínicas. Meu Deus. Que loucura, né? Sim, que loucura. Eu acredito que você também tem muito desse desafio, né? Muito, muito. Eu pego clientes que eles querem a todo custo. Não, eu não vou vender o produto a X, porque imagina as pessoas vendo. Até a questão de produzir o conteúdo ali, porque a gente que é focado nas vendas, a gente precisa do expert ali aparecendo, a gente precisa que ele gere essa conexão. E muitas vezes por conta do ego, de o que vão falar de mim, porque eu tô aparecendo aqui, porque eu tô fazendo uma venda, porque. Então eles ficam travados por conta disso. O que que meu tio, o que que meu Crenças sobrinho. limitantes, né? Crenças limitantes, o que que eles vão pensar porque eu tô aqui? A pessoa pode não falar,
Mas eu sei que ela tá pensando Sim. isso. Mas ela pensa, ela mentaliza, ela sente isso, né? Ela sente isso. Muito Então, forte mesmo. realmente, assim, é algo que eu converso muito quando a gente tá ali nas primeiras negociações, né? Se a pessoa ela realmente tem esse apego, se ela tem esse ego aí elevado. E a primeira coisa que eu sempre falo, principalmente para quem tá começando, é para de se apegar a números. Porque, igual eu falei aqui no começo do nosso podcast, existem blogueiros que têm milhões de seguidores. E o que que ele faz com esses seguidores? Nada, não coloca R$ 1 no bolso por causa desses seguidores. Então a gente tem que fazer o quê? Entender que não é número, é qualidade. Então se a gente tem um perfil lá com 1.000 pessoas, mas essas 1.000 pessoas é uma base qualificada, vale muito mais do que uma pessoa que tem ali 50.000 seguidores e é totalmente desqualificado. Ô, Ju, até porque o pessoal também compra bastante hoje, né, seguidor? Sim, exatamente. Isso é uma Tá bem coisa. prostituído mesmo, né? As coisas assim, cara. Esses dias eu tive até um problema com um cliente lá. A gente tá começando um trabalho lá com ele, tudo. Nossa, ele é muito bom no que ele faz, muito, muito mesmo. Ele vai, do nada, começa a pipocar o Instagram dele, subindo drasticamente o número de seguidores dele. Eu liguei na hora pra ele, falei: que tá acontecendo? Fulano aqui falou que ia subir um pouquinho meus seguidores, só pra gente dar uma. Não é possível, manda cancelar agora. Acabou com o Acabou com o planejamento. projeto, acabou com o projeto. A gente teve que praticamente fazer um Instagram do zero pra ele. Por quê? Caramba. Porque isso suja a base. O Instagram pega um monte de lead desqualificado, coloca ali como eles são as pessoas que atraem o tipo de conteúdo que você tá produzindo ali. E aí, o que que você faz com aquele público? Matou o Instagram do Nada. cara. Matou o Instagram do cara. Então eu deixo isso alinhado, mas aí entra de novo o ego. É, ué, A pessoa quer aparecer. A pessoa quer chegar e falar assim: "Ó, eu já aumentei, olha que eu já cheguei, eu já tô com tanto", e não é assim. A gente pode eu falo para os clientes, chega muito cliente que, graças a Deus, tem um potencial aí financeiro gigantesco. "Não, Juliana, eu coloco o dinheiro que for, vamos", não é assim. Você pode ser o mais rico do mundo, você não vai ter nada que você comece hoje e colhe amanhã. Uhum. Tudo é uma plantação. Então a gente precisa ter essa paciência de plantar, de maturar e de colher. Isso é uma coisa assim que muitos não têm a paciência de esperar O florescer, povo tá com ansiedade, né? que tá com ansiedade e tem que esperar, porque é um processo. Só que olha que legal, o digital, o processo, ele encurta o processo. E mesmo assim as pessoas às vezes ficam agoniadas. Porque quando a gente fala de um negócio físico, que até então era algo muito mais forte, mais presente, Sim. né, antigamente, a gente demora ali 5, quase 10 anos para começar a ter realmente um retorno ali, brusco ali financeiramente. No digital não, coisa de 6 meses, 1 ano, você já tá tendo retorno daquilo. Então por isso que tem que alinhar muito expectativa e realidade. Precisa, porque senão as pessoas se perdem por causa da vaidade, do Você ego. falou, assim, pra mim, eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido nem na internet ou pessoalmente alguém que falasse sobre essa paciência em relação ao Abertamente marketing assim, né? dessa forma. Para mim, eu posso te dizer que é algo bem transformador. É. E ao mesmo tempo, as pessoas não têm paciência, mas você falou, o marketing ele pode trazer um resultado tão rápido. Tão rápido. A verdade é É porque que muitas é. pessoas, né? É verdade, é não- porque você é assim, né? Se você falar que é rápido, vende mais, né? Ah, não, é o povo. Exatamente, é o que eu Vende falei, mais. tem como a gente fazer muita coisa, tem como vender rápido, tem como, mas aí foge dos princípios e É. valores, você vai estar enganando ali uma pessoa, né. E isso é a mesma coisa quando você vai vender um produto, você falar para a pessoa: "Ó, você vai sair do zero e vai faturar, R$ 1.000.000 em 30 dias". Qualquer pessoa quer comprar, você consegue fazer essa oferta sedutora para ela ali clicar e comprar. Mas você entende que isso, né, ela vai comprar, ela não vai você não vai ter um case de sucesso. E pra mim, o checkmate da coisa é você ter a vida transformada de alguém. A pessoa ali que às vezes começou, ela não tinha nem conhecimento, não tinha capacidade, você vê aquela pessoa ali crescendo, transformando a família dela, todos ali ao redor dela, por causa de um conhecimento que você vendeu, que você embalou. Então isso é legal, isso é gostoso, não é você vender uma inverdade pra pessoa e só a parte que vendeu ficar com a parte boa, sabe? Fala que tem um dado. A última vez que eu vi esse dado estava em 165 milhões de pessoas no Brasil que utilizam a internet. Utilizaram a internet ano passado, mas a faixa etária estava de 10 a 35, a 55 anos, algo assim. E o que eu acho que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão vendendo que, como tem milhares de pessoas no Brasil, você tem que soltar logo conteúdo, fazer
o máximo para aparecer para essa quantidade de milhões de pessoas. Quando na verdade o que você comentou é que é mais ideal a qualidade, né? Isso é Não essa panfletagem, né? quantidade. Sai panfletando pro monte de gente que joga o panfleto fora. panfletagem, isso mesmo, A Júnior. gente tem que entender, eu sempre falo para os meus clientes assim: você não pode conversar com a câmera achando que você tá falando para uma multidão de pessoas. Tem que conversar com a câmera achando que você tá conversando com seu amigo. Quando você conseguir fazer isso, Receba. você vai transformar a vida das pessoas. Como se vocês dois estivessem num bate-papo. Não é enriquecedor quando vocês, É, né, no começo aqui Sim. vocês falando Aham. que vocês sentam numa mesa, Sim. conversam, tem conversas profundas. É isso. Que é isso que é legal, que é isso que gera conexão, é isso que as pessoas olham pro Júnior e fala: "Cara, o Júnior é diferenciado". Fala pro Gabriel: "Pô, o Gabriel tem uma energia". Por quê? Sim. Porque você gerou conexão, você mostrou ali Isso. seus valores, suas vulnerabilidades. Só que as pessoas querem cada dia aparecer ali na frente da câmera como se fosse uma máquina. "Oi, gente, tô sorrindo, tá tudo bem". E é uma questão de comparação, que hoje em dia as pessoas estão se comparando muito, até no mercado que eu Sim, nossa, trabalho. comparação. Nossa, se você não tiver X, As faturamento, pessoas se comparam também. se eu não A tiver régua X lá em cima, né? coisa, Os caras jogam a régua, exatamente. joga a E régua lá em perde e cima. para de querer apreciar os pequenos começos, os frutos ali, e isso é muito bom também, As não deixa pequenas de ser conquistas. as pequenas conquistas, porque aí você vai juntando pequenas, pequenas, elas vão começar o quê? Se tornar grandes, e aí você vai ter uma história para contar. E as pessoas não, elas só querem olhar para quem já tá lá com um fruto enorme, e eu quero aquilo, e acaba no que a gente já comentou aqui, é fazer da caminhada muito pesada, chata, é muito estresse, porque por que que eu não vendi tanto? Por que que não aconteceu isso? E não é para ser assim. Não tô falando aqui que é um mar de rosas, mas a gente também tem que entender que precisa desfrutar o caminho, a gente precisa fazer ele estar gostoso, ele estar, interessante pra gente ter aquele gás de continuar nessa jornada, porque não é quem começa, é quem consegue permanecer. Isso vale pra tudo, não só para o digital. Muito bom. Receba. Receba. Receba essa, viu? Ju, nós estamos nos encaminhando aqui pro final, e aí a gente faz 2 perguntinhas e um ping-pong depois. Uhum. A primeira pergunta é: qual que é o maior desafio que você acha de empreender hoje no nosso país? Pode ser qualquer Pessoas, resposta. pessoas, com toda certeza. Por quê? Porque você precisa ter muita paciência para lidar com pessoas, porque são pessoas que faz o diferencial dentro de qualquer negócio, qualquer um, não só o digital. E você ter essa expertise em lidar com pessoas é o que vai te fazer ser diferenciado. Acho que tá cada vez As menos pessoas estão com comum, né? pouca Lidar com gente. paciência, estão com os instintos de raiva disso, daquilo muito mais aflorados, então elas acabam não conectando, o índice de depressão aumenta porque as pessoas querem cada vez mais se isolar. Então quando você tem que lidar com esses problemas, eu acredito que é o principal fator para tudo na vida, sabe, bons relacionamentos, boas pessoas para você trabalhar, você consegue constituir isso a partir do quê? De uma boa troca, de bom relacionamento, de você ter paciência. Ambientes, né? Ambiência, exatamente. Então, eu acredito que hoje o principal desafio do empreendedor são pessoas, que o resto é cálculo, é conta que a Planilha. gente faz, é planilha, é método, é tudo isso. Mas quando você tá no meio do caminho, e aí a planilha não vai seguir aquilo ali, né? Porque são pessoas que estão executando. Verdade. Aí você tem que aprender a lidar com aquele probleminha ali que a planilha não vai te ensinar a resolver. Eu Verdade. tenho pra mim, inclusive eu li isso num livro do Nietzsche, Além do Bem e do Mal, e ele fala sobre isso. E olha, há milhares de anos atrás, que vai estar além do bem e do mal, o super-homem é aquele que tem muito conhecimento sobre pessoas mesmo. Essa é uma interpretação, tá, que eu faço. Ele fala que chega um momento que você vai voar tanto que as pessoas lá de baixo não vão conseguir te enxergar. Alguns coachings podem falar que isso é aquele cara, você vai estourar, não sei o quê. Na verdade, eu trago para uma maneira mais simplista, de que quanto mais conhecimento, quanto mais você tirar das experiências, quanto mais você tirar das pessoas, e não é tirar, extorquir as pessoas, né? Sim. Mas é pegar aquele insight, aquela energia, trazer para si, embalar, filtrar e utilizar, cara, você vai se tornar quase que um imperador. Dá pra Porque você aprender com o erro do próximo, né? todos Você os não precisa esperar você exatamente, errar. Sócrates dizia, o sábio aprende observando. É. É A Bíblia loucura. fala isso. A Bíblia fala isso. Ó, eu tenho, só pra, é uma coisa bem forte que eu leio muito a Bíblia, estudo muito a filosofia, a psicologia, ler também pra mim faz parte da minha vida. E uma coisa que eu descobri, a filosofia, ela naturalmente ensina caminhos. Então, eu tô lendo um livro do Sêneca, Brevidade da Vida, e fala, a filosofia te dá ferramentas para ter uma vida mais crítica. Então, assim, a filosofia tenta explicar caminhos, né? A física
tenta explicar como as coisas são feitas. Ó, aconteceu isso, por isso, por isso, por isso. Ou seja, tenta explicar a verdade, né? E a biologia tenta explicar a vida. E o que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem noção da responsabilidade que esse homem, né, para quem acredita, trouxe de tudo. Então, o conhecimento, ele é importante. Você ler um livro, você pegar ferramentas, faz parte do jogo. Você pegar um cara de hoje que tá estourado, ler um livro desse para entender as ferramentas os métodos que ele aplicou, trazer para a vida, que eu acho que faz parte do desenvolvimento, né? Isso Desenvolvimento mesmo, pessoal. exatamente. E a segunda pergunta, Júnior, posso fazer? Pode. A primeira foi sobre os desafios, né? E, Sim. Ju, se você puder dar um conselho para quem está começando, quem está empreendendo, ou algum empresário que também está no dia a dia e quer evoluir, quer aprender algo, se você pudesse dar um conselho que você adquiriu nesses anos de experiência para quem É um está nos pouquinho de tudo assistindo. que a gente falou, mas antes feito do que perfeito, com toda certeza. Então não espere estar no seu melhor performance, não espere você ter a melhor caixa para você começar algo, não espere você estar no seu melhor dia para começar algo. Faça, executa, começa com um pouquinho ali, porque o movimento ele gera transformação. Então a partir do momento que você começa, você já está caminhando para sua transformação. Amém. Receba. Coisa linda, meu Deus. Ju, ping-pong. Vamos lá? Vamos lá, bora. Jesus, Tudo, sonhos, família, família, base, trabalho, ferramenta. meta, Meta. Meta da vida, sim? Ou meta. 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 Pode pensar. Tô pensando. Meta transformar vidas. Juliana Silva em uma palavra. Alegria. Beleza. Podcast Conectando Ideias é? Um alto-falante de boas novas. Boa. Show de bola, Ju. Boa. E a gente vai chegando ao final aqui. Queríamos agradecer muito você, Ju, pelo tempo que nos honrou estando aqui. E se você quiser mandar um beijo, um abraço, pode ficar à vontade aí. Eu quero sim. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas maravilhosas aqui desse podcast. Segundo, agradecer minha família, porque sem eles, né, nada eu conseguiria construir, meu pai, minha mãe, enfim. E é isso, agradecer a todo mundo que parou aqui um tempinho para assistir a gente, para se conectar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Tudo aqui é feito com amor, carinho e dedicação aí para transformar vidas. Show de bola, Gil. Muito bom mesmo. Eu quero agradecer da minha parte. Foram muitos aprendizados, tanto tecnicamente, vários insights técnicos bons aí que a gente pode adotar na nossa vida pessoal, Sim. na nossa vida profissional, né? E vários insights pessoais também que a gente pode trazer para nossa direcionamento das nossas vidas, né? Então, vamos pedir pro pessoal assistir, vamos deixar todas as suas redes sociais lá. Isso aí, pessoal. eu vou pôr no Assista, Instagram curta, também. compartilha. O Instagram da Ju vai estar aqui embaixo aqui. Segue muito, envie pro tio, pro cachorro, pra cunhada, pra todo mundo. Segue Sim. muito. Quer mostrar o Instagram? Esse aqui é o Instagram da Ju, tá? Então sigam ela, curtam muito, compartilhem e é isso. Exatamente. Obrigado, gente. Eu sou o Júnior Lustosa. Gabriel Esse Feitosa, aqui foi o podcast Conectando Ideias. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Que Deus abençoe muito vocês e até mais. Tchau.